Divino, o Álvaro Crispino, que nasceu no Rio de Janeiro, é doutor em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente também é professor da CEPET, Rio de Janeiro, escritor de livros espíritas, entre eles Família, Juventude e Educação, Palavra aos Espíritos, livros esses que estão aqui na nossa recepção, o qual convidamos para que vocês depois apreciem. O nosso companheiro também, expositor espírita, trabalhador da Sociedade Espírita Jorge, e foi diretor do Conselho Espírita do Rio de Janeiro desde 1984. Nosso companheiro vai falar, repetindo a vocês, justiça divina e reencarnação. Álvaro, Jesus te abençoe. Meus irmãos, Jesus, a eterna fonte das nossas esperanças, possa envolver-nos agora e sempre, multiplicando-nos as oportunidades de aprender e servir na proporção dos nossos esforços e dos nossos merecimentos. O iniciante dos estudos espíritas, o neófito dos textos doutrinários, ao manusear os primeiros textos, poderia dizer com alguma certeza que nada encontrou de novo nos 5 princípios que caracterizam a doutrina espírita. Essa pessoa que se iniciou nos estudos doutrinários poderia muito bem dizer a qualquer um de nós que somos espíritas há mais tempo que, ao enumerar os 5 principais princípios da doutrina espírita, a saber, a existência de Deus, a pluralidade das existências ou a reencarnação, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, ou a chamada mediunidade, e a pluralidade dos mundos habitados, são ideias que podem ser encontradas nas religiões antigas, nas religiões de base oriental, nas civilizações mais tradicionais nas histórias da humanidade. E nós teríamos que concordar com ele, porque, afinal de contas, nenhuma dessas ideias são efetivamente criadas pelo Espiritismo, que veio ao mundo de forma organizada em 18 de abril de 1857. Na verdade, essa afirmativa é própria dos espíritos que apresentaram essas ideias a Allan Kardec. Eles resgataram as ideias existentes na humanidade e apresentaram à sociedade daquela época e até os dias atuais uma maneira de interpretar essas questões antigas da humanidade. Então, não devemos nos surpreender pelo fato das principais ideias espíritas já estarem contidas na história da humanidade. E nem nos surpreender quando os espíritos, em a própria codificação espírita, nos dizem que as religiões do futuro serão as ideias espíritas. Porque se elas são anteriores a nós, e elas estão no seio, na origem da humanidade e de todas as civilizações, elas estão contidas na origem dos homens. Estão contidas no contexto das leis naturais, e elas continuarão além de nós, atingindo o conjunto da humanidade no futuro. Esse estudioso novo da doutrina espírita estaria absolutamente correto. Mas nós precisaríamos dizer a ele que, apesar dessas ideias já estarem contidas na história do mundo e na história das religiões, e estarem de alguma forma identificadas na origem das civilizações mais antigas, a maneira como cada uma delas é interpretada na doutrina espírita faz toda a diferença. Até porque não será possível entender um desses princípios sem estudá-lo de forma contextualizada e interligada com os outros tantos princípios. Este tem sido um dos grandes equívocos da história das religiões que temos conhecimento. Porque se identifica um princípio ou uma ideia, e se estuda essa ideia,
sem perceber que esse conjunto de conhecimentos é melhor entendido, ou é entendido de uma forma absolutamente distinta, diferente, mais intenso, mais integral, quando nós conseguimos entender esta ideia junto com outras tantas ideias que formam um grande conjunto do conhecimento da humanidade. Então, nós diríamos a esse iniciante dos estudos espíritas, primeiro, que é verdade que nenhuma das 5 ideias colocadas como princípios da doutrina espírita foi criado exclusivamente pela doutrina espírita, mas que a doutrina espírita possui uma maneira toda própria de interpretar esses princípios históricos, antigos e tradicionais. E poderíamos dizer a ele, por exemplo, que o nosso Deus, o Deus contido em A Codificação Espírita, a partir da pergunta número 1 de O Livro dos Espíritos, o que é Deus, não é o mesmo Deus conforme a interpretação das religiões tradicionais. Primeiro, ele é um Deus único, tal qual a história trazida das religiões a partir de Moisés, ou antes dele no Egito com Akhenaton, o primeiro a levantar para o mundo a ideia do Deus único. Mas este Deus que é único, tal qual é o de Moisés, não é o Deus exatamente apresentado por Moisés, que era um Deus antropomórfico, era um Deus que fazia escolhas, era um Deus que preferia uns em detrimento a outros, era um Deus que punia determinado grupo ou sociedade porque ela não lhe atendia aos caprichos. Caprichos esses que os homens transferiam da própria emoção na direção do Deus que eles tentavam cultuar. Então, este Deus, que Allan Kardec coloca na primeira pergunta de O Livro dos Espíritos e nas 9 outras que lhe seguem, e que vai ser de alguma forma reestudado em A Gênese e em outros pontos da codificação sobre os atributos da divindade, é o mesmo Deus, porque só existe um. Mas a maneira como os homens buscam entender esta divindade é absolutamente diferente. O Deus apresentado pelos espíritos superiores a Allan Kardec e desdobrado nas obras espíritas posteriores é um Deus de justiça, é um Deus de amor. Não é um Deus restrito às características humanas que nós lhe atribuímos. Porque, em geral, dizemos que os homens são a imagem e semelhança de Deus, quando, na verdade, fazemos o contrário. Fazemos de Deus a nossa imagem e a nossa semelhança. Atribuímos a este Criador a ideia primeira, a causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema, as nossas dificuldades da emoção, as nossas restrições das relações, a nossa reatividade, a nossa violência, a nossa incapacidade de superar as questões, como se Deus fosse tal qual nós o somos todos os dias. Então, podemos dizer que a primeira grande transformação da ideia de Deus está na mudança da primeira revelação, como colocam os Espíritos para Moisés, e a segunda revelação, que é Jesus. Porque apesar de falarem do mesmo Deus, falam em períodos culturais e históricos completamente diferentes, com povos com maturidades completamente diferentes, e capazes de entender a Deus de forma completamente diferente. O Deus de Moisés precisava ser um Deus duro, porque duro eram os homens que o interpretavam. O Deus de Moisés precisava ser um Deus guerreiro, porque era para a guerra, em diversos matizes, que o povo hebreu se dirigia no processo de libertação do Egito. Então, projetava-se nesse Deus essas necessidades humanas. Os profetas falavam das preferências de Deus. Os profetas diziam o quanto Deus protegia o povo hebreu em detrimento a todos os outros. Os anjos que vinham em nome de Deus puniam de forma terrível aqueles outros que não tinham escolhido aquele Deus como seu seguidor.
quando falamos da queda dos muros de Jericó, quando o profeta Josué ergue o cajado e a tradição diz que o céu parou, que o sol parou, e nós interpretamos de forma reduzida que este foi um efeito divino. Quando vamos estudar as escrituras antigas, percebemos que o sol, segundo a tradição, parou. Parou para que um dia se alongasse, porque os judeus param as atividades às 6 horas. E em alongando as atividades, eles puderam dar continuidade à invasão da cidade de Jericó, para ter mais tempo para matar os seus inimigos. E quando os anjos apareciam, eram para proteger uns e punir outros. E quando falamos do grande profeta Elias, o maior de todos os profetas, quando ele vai no livro de Reis atacar, medir forças com os 450 sacerdotes do deus Baal, um deus pagão, eles estavam em plena luta sobre qual deus era mais poderoso, o deus pagão Baal ou o deus único dos hebreus, e marcaram então um grande encontro. Acertadas as regras entre os profetas, as regras diziam que, construído um altar de madeira, água e pedra, cada um dos defensores do seu Deus deveria erguer a sua voz em oração, solicitando que o seu Deus manifestasse a sua força naquele pedestal ou naquele altar. E ganharia a disputa dos deuses entre os homens aquele que demonstrasse no altar a sua grande força. Era assim que os homens tratavam Deus naquela época, projetando nele a sua pequenez, projetando nele as suas questões, projetando nele as suas ansiedades, projetando nele a sua necessidade de todo dia. E conta o livro de Reis que os 450 sacerdotes de Baal debruçaram-se no exercício da oração e nada acontecia. Passaram as horas e nada acontecia. E está narrado no livro do Velho Testamento que Elias, o maior de todos os profetas, dizia: orem mais alto, quem sabe o seu Deus não é surdo. Ironizando essas pessoas. E quando eles estavam exaustos e nada havia acontecido, reza a tradição do Velho Testamento que Elias, orando ao seu Deus de aquela época, o Deus que ele entendia, o Deus que aquelas criaturas naquele momento histórico tinham como entendimento e como relação, desceu do céu um raio, um fogo sagrado que consumiu a terra, a água, a madeira e a pedra. Mostrando na tradição do Velho Testamento que o Deus de Elias, o Deus único do povo hebreu, era o Deus mais poderoso. E não satisfeito com essa vitória nas regras dos homens para medir a força dos deuses, Elias dirá àqueles que assistiam na grande multidão: venham e decapitem os 450 sacerdotes de Baal. E diz de novo a tradição do Velho Testamento que o rio se fez vermelho de sangue. E é deste fenômeno, desta passagem do limite do razoável, que esse espírito, Elias, o maior de todos os profetas, haverá de ser o João, o Batista, o precursor do Cristo, aquele que veio primeiro, aquele que veio limpar o terreno, veio derrubar os obstáculos, veio vencer as primeiras dificuldades para preparar o caminho daquele que seria a nossa redenção. E Jesus sobre ele diria: não há dos nascidos de mulher ninguém é maior do que João Batista, mas no meu reino ele é o menor de todos eles. E quando se refere a esse João Batista, que teve a primorosa tarefa de preparar-lhe lugar, ele diz: ele é o Elias que havia de vir.
mostrando o quanto aquele homem que cumpriu a sua tarefa e que em determinado momento passou do limite, porque não necessitava solicitar à multidão que decapitasse os 450 sacerdotes de Baal. Ainda era aquele homem capaz de realizar a tarefa mais importante da época, que era preparar o terreno para Jesus, o que o fez muito bem. Então, este era o Deus de Moisés. Com Jesus, o Deus continua sendo o mesmo, mas a maneira com que ele se oferece para interpretar esta divindade é completamente diferente. Não vim para quebrar a lei de justiça, mas vim para apresentar o amor. E Jesus então chamará este Deus de Pai. E João, que o segue, o evangelista, vai dizer: Deus é amor, mostrando uma outra faceta dessa divindade que a todos nós criou, mostrando que de tempos em tempos, conforme a maturidade e a cultura, maturidade das emoções e a cultura dos povos, somos capazes de reinterpretar os conceitos e de elastecer o entendimento sobre as ideias. Então, visto que o Deus era o mesmo em Moisés, mas era interpretado de acordo com aquela cultura, visto que o Deus era o mesmo no tempo de Jesus, mas que era interpretado de forma diferenciada, muito mais ampla, vamos entender que no período em que a doutrina espírita foi colocada a público, em 1857, o Deus continuava a ser o mesmo, mas a sociedade e a cultura permitiam um entendimento mais dilatado deste mesmo Deus. E é justamente nesse período, na segunda metade do século XIX, que nós vamos encontrar a ciência da época discutindo Deus. É um equívoco acreditar que os cientistas daquela época não acreditavam na existência de Deus. Os textos dos maiores cientistas e de filósofos da ciência do século XIX, do século XVIII, do século XVII, desde Pascal até Newton e outros tantos responsáveis pelas grandes revoluções da ciência, vamos encontrar nestes textos originais a preocupação dessas criaturas em pesquisar a ciência para melhor entender como Deus se manifesta na Terra. A busca desse entendimento da gravidade, das forças das energias, do eletromagnetismo e de todas as forças que a natureza organizava ao mundo, era para esses homens de ciência um exercício de entendimento de como Deus se comunicava com o homem através da natureza. Por isso não foi à toa que Allan Kardec inicia a doutrina espírita falando de Deus, porque este era, na ciência da época, um assunto recorrente entre aqueles que se preocupavam com o tema. Porque se assim não fosse, ele não teria condições, nem teria a inspiração de fazer a abertura de um livro dos Espíritas com um tema tão relevante. Quando vislumbramos o conjunto de sábios que estavam na vizinhança de Allan Kardec, na filosofia, nas artes, nas músicas, na política, na sociologia, todos os grandes nomes dos índices de livros, dos livros de física, de química, de biologia, de filosofia, de sociologia, estavam àquela época junto com Kardec. E a esmagadora maioria deles em Paris. E vamos lembrar que Kardec, antes de ser Allan Kardec, era Léon Rivail, que contribuiu com a reforma da educação francesa, onde estavam contidas todas essas pessoas e esses pesquisadores de escola. Logo, Kardec não era um homem qualquer. E não sendo um homem qualquer, temos que entender cada uma das coisas que escolheu fazer. Porque se o fez por algum motivo. Buscava um objetivo, possuía uma estratégia, e começa a doutrina espírita na pergunta número 1 sobre o que é Deus. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E depois vem trabalhando nas perguntas seguintes
um novo entendimento de Deus, aquele Deus de Jesus, o Deus de amor, o Deus de misericórdia, um Deus que não é a projeção dos homens, está acima dos homens. Ele não é antropomórfico, ele não tem a nossa forma, ele não tem a nossa limitação, ele não tem a nossa pequenez, ele não tem as nossas restrições na moralidade, na emoção, nem no psiquismo, nem na inteligência. Então, este Deus que o Espiritismo nos apresenta precisa ser introspectado pelos espíritas, porque é a partir deste modelo de Deus que derivam todos os outros princípios. Porque quando vamos falar do segundo princípio, da imortalidade da alma, vamos dizer, ora, se existe um Deus e nós existimos, fomos criados por Ele. Logo, podemos dizer sem sombra de dúvida que a doutrina espírita é uma doutrina criacionista. Todos os que estamos aqui e todos os que existimos no universo fomos criados por Deus. Logo, somos criacionistas. A doutrina espírita é criacionista. E se nós partimos de um Deus, dependendo do conceito que nós fazemos deste Deus, fazemos um conceito de nós próprios. Se acreditamos que este Deus que nos criou é o Deus vingativo de Moisés, vamos viver e desenvolver as nossas competências na vida e no mundo, achando que poderemos ser alvo da vingança de Deus. E se Ele pode se vingar, nós também podemos, porque somos a sua imagem e semelhança. Mas, se somos crentes de que fomos criados por um Deus justo e bom, dentre os atributos da divindade que Kardec nos elenca, a nossa vida precisa ser pautada nessa crença. Somos lucigênitos, saídos da luz, como diz o Espírito Joana de Ângeles, e caminhamos na direção da perfeição, alimentados por um Deus justo e um Deus bom. Vamos trabalhar estes dois atributos ao longo da nossa exposição da noite. Então, determinadas ideias que temos do Deus das religiões tradicionais não podem prosperar na nossa emoção. Porque o Deus não é como nós, e nós ainda não somos como eles. Ele não é como nós. Ele não tem as nossas reações. Ele não tem as nossas limitações. Nem nós ainda temos a sua grandiosidade. Mas teremos, porque Jesus já nos disse, vós sois deuses. Podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Então, quando vamos discutir o segundo princípio da doutrina espírita, que é o da imortalidade da alma, não podemos nos desapegar da ideia do Deus que nos criou. Se o Deus é bom e é justo, a criação sai da bondade e da justiça e vai trilhar um caminho baseado em bondade, em amor e justiça. Logo, nada que venha a acontecer conosco ao longo desse trajeto milenar pode trair a nossa origem divina de bondade, de justiça e de amor. Todos os outros princípios que nós vamos interpretar em doutrina espírita não pode trair a origem divina de justiça e de amor. Não há espaço para vingança nas leis da natureza. Não há espaço para rancor divino na lei da natureza. Não há espaço para retrocessos na lei da natureza, porque a origem não permite isso. Estou sendo claro? Podemos seguir? Então, o segundo princípio da imortalidade da alma. Somos criados, somos imortais e não eternos. Porque nós temos origem e não sabemos ainda qual é o nosso fim. Os Espíritos, em a codificação, dão para nós uma pista dizendo que nós caminhamos na busca da perfeição.
mas são muito cuidadosos em dizer da nossa origem e do nosso destino. Vamos então imaginar que nós fomos criados e saímos para aprender e chegar à perfeição. Dizem também os Espíritos que a escolha pedagógica da divindade para o aprendizado desse princípio espiritual que nós fomos, o princípio pedagógico, o caminho da aprendizagem, a escolha feita pela divindade foi o caminho das encarnações. E aí surge o terceiro princípio. Fomos criados por Deus, simples e ignorantes. Nenhum de nós partiu em situação ideal, ou diferenciada, mas única. E isso, de novo, nos distingue das religiões tradicionais. Porque nós não fomos criados no momento em que saímos da barriga de nossa mãe, como algumas religiões pregam. Porque se isso fosse verdade, uns nasceriam em Manhattan, outros nasceriam em Estoril, em Portugal, outros nasceriam nas belezas das ilhas gregas, e outros tantos nasceriam nos lugares mais difíceis da África e de outros pontos. Se a vida começa no momento em que se sai da barriga de sua mãe, esse Deus não pode ser justo. Porque as condições oferecidas a quem está em Estoril, em Manhattan, em Londres, em Paris, é absolutamente diferente. As oportunidades e as capacidades de fazer são completamente diferentes daqueles que nascem na África, na Etiópia, mal conhecem o sabor dos alimentos. Então, não é este o entendimento que nós temos da imortalidade. Como também não é aquele entendimento em que o espírito é criado no momento em que o gameta masculino fecunda se encontra com o gameta feminino. Para nós, o espírito é anterior à formação dos corpos. Ele existe antes. Ele foi criado espiritualmente e ele visita o corpo físico. Logo, nós somos espíritos que temos um corpo. É absolutamente um desvio de linguagem dizer: o meu espírito hoje está muito triste. Porque isso é uma construção de linguagem que traz a ideia espírita. Não sou eu, corpo, que tenho um espírito. Eu, espírito, que sou a sede da emoção, sou a sede do pensar. Quem sente é o espírito. Quem pensa é o espírito. Quem decide é o espírito, que neste período está vinculado a este corpinho lindo. 1,70 m, cabelos grisalhos, corpo toneado, cheio de bom humor, por enquanto. Mas eu sou anterior, eu não sou o corpo, eu sou mais do que isso. E que mergulhei no corpo para viver uma experiência de aprendizagem. E quando a morte vier, e eu não sei se os senhores têm isso claro, mas se não tiver, eu vou dizer: todos os que estamos aqui vamos morrer. Todos. E quando morrermos, voltaremos ao nosso estágio original. Porque nós não somos esse mundo corpóreo. Nós habitamos temporariamente o mundo corpóreo. Somos espíritos numa grande viagem e que de tempos em tempos mergulhamos em um corpo novo para aprender. E quando o corpo se desfaz, voltamos ao estágio original. Voltamos ao que sempre fomos, espíritos desencarnados. Então, quando há o desencarne, os que estão aqui choram, porque aquele que eles aprenderam a amar no corpo se foi.
E os nossos amigos que estão no mundo espiritual se alegram, porque aquele que fez a viagem da aprendizagem durante 60, 70, 80 anos, voltou a estar com eles no estado original. Minha filha, de 10 anos, quando tinha 7 anos, experimentou o desencarne de minha mãe. E aí, desencarnada, perguntei a ela e a outra, ela tinha 7 anos, a outra tinha 10, perguntei, vocês querem ir ao enterro do corpo da sua avó? Veja que eu não falei o enterro da sua avó. Porque nós não podemos esquecer que as palavras vestem os pensamentos. O que eu falo é o que eu penso. Então, quando eu digo que vou ao enterro de fulano, que vou ao enterro de fulano, que aquela essência que eu amo, aquela essência que eu adorei, aquela essência que eu respeitei, está enterrada. Não é a essência que está enterrada. É o corpo que aquela pessoa, aquele espírito, usou durante aquele tempo. É aquilo que nós vamos enterrar. É aquilo que nós vamos cremar. E aí, eu perguntei a ela, as duas, vocês querem ir ao enterro do corpo da vovó? E elas pararam, pensaram, né? Eu dei lá a minha opinião, mas elas quiseram ir, papai, nós queremos ir. Eu falei, então vamos. E as duas já pegaram a minha mãe numa idade bastante avançada, mas com uma capacidade de interação com as duas absolutamente incomparável. Então cresceram com uma participação absolutamente ativa na vida afetiva e emocional das duas. E eu disse assim, esse negócio, vamos ver como vai ser e tal, porque eram muito ligadas e tal. Quando chegamos ao cemitério, vimos o corpo sobre o lugar próprio, e a minha filha olhou e disse, me chamou papai. Eu falei, diga lá, minha filha, aquele era o corpo que a vovó usava. A avó que eu aprendi a amar e que me amava tanto, já não está mais ali. Nós vamos poder falar com ela depois? Eu ganhei a encarnação. Eu já posso morrer. Porque uma criança com um laço afetivo desse, olha para o corpo daquele que ela amava e diz, aquilo que eu amo não está mais aí. O que eu amo saiu daí. Nós poderemos falar com ela depois, porque o corpo está morto, mas a avó está viva. Essas são as ideias próprias da imortalidade da alma, de quem acredita que nós somos espíritos e que durante este período agora estamos ligados ao corpo. E que daqui a pouco perderemos o corpo e voltaremos ao estágio original de espíritos, para depois, em outro momento, em outra situação, em outras circunstâncias, reassumirmos uma nova experiência corporal. Então, além de sermos uma doutrina deísta, que acreditamos em Deus, somos uma doutrina criacionista, porque acreditamos que fomos criados por Deus. Somos também uma doutrina evolucionista, porque acreditamos que criados por Deus, como dizem os Espíritos em O Livro dos Espíritos, simples e ignorantes, saímos na grande trajetória da aprendizagem, usando uma ferramenta pedagógica oferecida pela misericórdia de Deus, que é o processo reencarnatório. Então, a primeira reflexão que fazemos sobre reencarnação é que ela não é uma ferramenta punitiva. Se tudo o que discutimos até agora possui alguma lógica, e acreditamos que sim, o processo reencarnatório é um processo de aprendizagem e não de vingança divina. Logo, precisamos novamente discutir algumas palavras que usamos quando definimos reencarnação.
Olhamos para uma pessoa com uma dificuldade e dizemos assim, está pagando. Tem um problema? Está pagando. Tem uma dificuldade, a gente coloca numa equação matemática de causa e efeito, e da uma de doutor em reencarnação, a gente conhece tudo. Olhou para a pessoa e já porque na encarnação passada fez isso, na encarnação passada fez aquilo. Não faça isso, porque na próxima encarnação você vai fazer desse jeito. Como se houvesse uma relação de causalidade direta entre o que fazemos hoje e o que vamos fazer lá. Como se esse processo reencarnatório não fosse um processo de aprendizagem. Aprendizagem criada por quem? Por Deus. Que Deus? O Deus bom. Que Deus? O Deus de amor. Que Deus? O Deus de justiça. Então dizer que a ferramenta de aprendizagem que foi colocada à nossa disposição é uma ferramenta de vingança de Deus para com os homens é desconhecer o Deus da doutrina espírita. Que é o Deus que nós recolhemos do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus de amor. O Deus Pai. O Deus que nos acolhe. O Deus que nos dá oportunidade. O Deus que nos oferece oportunidades renovadas, quantas sejam as nossas necessidades. Então, não podemos mais dizer que reencarnação rima com vingança e com pagamentos. Porque essa ideia que nós temos de pagamento me parece muito aquela ideia de Deus como um grande guarda-livros. Vamos imaginar Deus com um livro preto. E no livro preto ele tem o nosso nome. Joãozinho, Mariazinha. E cada coisa que a gente faz, escondida ou não, Deus anota na coluna de débitos e de créditos. E vez por outra ele fecha o livro. Faz um balanço da nossa vida e diz, Joãozinho está muito mal. E aí chega e diz assim, Gabriel, o anjo, dá um jeito aqui no Joãozinho, porque ele está muito mal. Ou então, Mariazinha está com crédito. Chama um outro anjo e diz, vai lá e dá um afago em Mariazinha, porque a lista dos seus créditos é muito maior do que seus débitos. Nós transferimos para Deus as nossas rotinas cotidianas. Porque é como nós fazemos com as pessoas. Colocamos as colunas dos débitos e dos créditos nas nossas relações. E conforme as pessoas vão nos tratando bem, aumenta o crédito. Nos fazem problemas, aumenta o débito. E a gente trata cada um de acordo com essa média. E a gente fica achando que isso é absolutamente natural. Mas nem sempre foi assim. Essa ideia desse Deus que nos pune, desse Deus que nos arruma créditos e débitos, desse Deus que vai dizer para nós se seremos felizes ou não, é uma criação recente dos homens na história das religiões. Quando nós vamos estudar as chamadas artes morientes, ou as artes que mostram, demonstram, desenham o que os homens pensam sobre a morte, sobre Deus, muito encontradas nos museus, mas especialmente encontradas nas arquiteturas dos cemitérios, porque é ali que eles manifestam pelos quadros e pela escultura o que naquele período de tempo as criaturas acreditavam ser importante sobre a morte. Então, quando nós estudamos, e há um especialista chamado Philippe Arrier, em 2 livros intitulados O Homem Diante da Morte, é um arquiteto e especialista nessa área, ele vai apresentar para nós um conjunto histórico onde ele demonstra a mudança, a maneira como o homem vê a sua morte e ver Deus. E nós vamos nos encontrar lá. Vou resumir o que ele diz. No século XVII, no século VII ou VI, as artes morientes, os desenhos sobre a morte,
mostravam aquele homem que desencarnava, que morria, encontrando nesse mundo espiritual que ele acreditava, Jesus e seus 4 evangelistas. Então era comum no século VII, no século VIII, demonstrar a morte dessa forma. Você vai morrer, não tem problema. O que dizem os quadros, o que diz a cultura daquela época? Jesus lhe esperará junto com os 4 evangelistas. Imagine como era bom morrer. Porque você vai morrer e já é da crença natural, já era comum, que quando eu morrer, quem me espera? Jesus. E com quem mais? 4 evangelistas. Mateus, Marcos, Lucas e João. Gente, até eu queria morrer naquela época. Então, as pessoas morriam com alguma felicidade. Porque, bom, vou morrer, vou deixar a família, vou deixar minhas coisas, mas Jesus me espera. Quando ele vai passando ao longo do tempo, ele vai encontrar uma outra representação do conceito de morte dado pelos homens. Já não era mais Jesus e os 4 evangelistas. Estava lá o arcanjo Gabriel, esperando com a sua espada na mão e entregando a cada um que era recepcionado no mundo espiritual uma balança. Uma balança já está falando que existem 2 pesos. Quando se salta para o século XII, para o século XIII nas artes, vamos encontrar esta mesma figura, mas ao fundo já 2 grandes estradas, uma levando para a felicidade eterna e outra levando para a eternidade das dores do inferno. E quando chegamos mais proximamente a nós, vamos encontrar os desenhos, os quadros e as representações arquitetônicas dos cemitérios com aquela dramática ideia do homem que está morrendo na cama da sua casa, com sua família em volta, e aos pés da sua cama o grande livro da sua própria vida com o lacre. E aos pés da sua cama, junto ao livro da sua vida, está Deus e os seus anjos, e o diabo e os seus anjos, esperando a hora da morte para abrir o lacre e repassando as páginas da nossa vida. Seria feito ali mesmo o fechamento do caixa para saber se dava débito ou dava crédito. Em dando crédito, ele seguiria com Deus e seus arcanjos para viver a eternidade da chamada paz do céu. Mas dando negativo o livro caixa, já sairia dali para viver a eternidade das dores, levado por Lúcifer e seus anjos maléficos. Vejam a diferença sobre a maneira de encarar a morte. E aí as pessoas não queriam morrer. Não quero morrer. E justamente quem construiu isso, constrói a ideia da extrema-unção. Olha como está julgado. Porque antes, o juízo final ficava num outro momento da morte. Você primeiro morria, encontrava todo mundo, e um dia você ia se encontrar com a consciência. Morrer era uma coisa, encontrar a consciência era uma outra coisa. Com a evolução da história, o encontro da morte com o encontro da consciência foi se juntando. Daí então tomou forma a ideia da extrema-unção. Antes de morrer, um homem santo deveria perdoar os seus pecados. Então não era mais você que se relacionava com Deus. Você necessitava de terceiros para perdoar os seus pecados. E das extrema-unções, que era a ação de alguém perdoando o seu pecado, vieram as indulgências, em que você dava os bilhetes e Senhor, meu Deus, receba esta criatura que é uma pessoa da nossa confiança, do nosso afeto, bispo fulano de tal. Ou as contribuições vultosas às igrejas para que se pudesse fazer intervenções na terra para melhorar as situações do céu. Então a proximidade do momento da morte com a proximidade do juízo final
foi uma construção humana, foi uma construção política, foi uma construção para o controle das coisas religiosas, como acontecia nas idades das trevas. E quando nós falamos que a reencarnação é para pagar, estamos repetindo isso. E quando dizemos que Deus vai se vingar na reencarnação, nós estamos falando deste Deus, e não do Deus da pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Este Deus, para usar a frase da moda, não nos representa. O Deus que nos representará na doutrina espírita é o Deus de amor, é o Deus de justiça, é o Deus da oportunidade. E por conta disso, Kardec terá a lucidez de discutir esse processo da justiça divina nas relações dos homens, nessa ideia maior da reencarnação. E essa discussão está num item chamado Código Penal da Vida Futura. Quando ele apresenta 3 grandes passos para que nós possamos, de acordo com este Deus de justiça, de amor, esse Deus bom, entendermos como acontece o processo da reencarnação. Então vamos lá. Vamos representar. Vamos imaginar que Joãozinho desencarnou. Joãozinho era o bicho. Ele aprontava todas com todo mundo. E desencarnou. Viveu lá como vivia aqui. Porque não existe essa ideia de que a morte santifica as criaturas. A pessoa era uma peste. Aí morre e a gente passa a orar por ele para que ele nos ajude. Olha, se a criatura era de um jeito, perdeu o corpo, continua sendo do mesmo jeito. Porque as emoções não estão no corpo. A inteligência não está no corpo. Os valores morais não estão no corpo. As intencionalidades não estão no corpo. Os vícios não estão no corpo. Estão no espírito. Tomba o corpo, continua a pessoa, só que agora sem corpo. E aí as pessoas santificam aqueles que morreram. Quem é o que morreu? Exatamente como era antes de morrer. E o que ele não tem agora? Um corpo. Então, se ele era uma pessoa virtuosa, continua uma pessoa virtuosa, com as capacidades que a virtude lhe vai dar. E se ele era um mau caráter, continuará sendo um mau caráter, com as limitações fluídicas de quem porta mau caratismo. Então, Kardec vou fazer um parêntese no Código Penal da Vida Futura para falar desse estado do espírito depois da morte, que está magistralmente tratado em O Céu e o Inferno, que é uma obra em que Kardec evoca os espíritos que eles conheceram muitas vezes quando encarnados. Então sabiam quem era o encarnado. Depois da sua desencarnação, eles, com os médiuns e especialistas da Sociedade Espírita de Paris, evocam aquele espírito e entrevistam o espírito. E então Kardec, em O Céu e o Inferno, vai categorizar os espíritos depois da desencarnação. Espíritos felizes, espíritos infelizes, espíritos de suicidas, espíritos em vários graus. E ele faz um estudo primoroso sobre como ficam os espíritos depois da morte, de acordo com a vida que levaram no corpo físico. E aí é que vamos ter essa ideia. A pessoa tinha determinado conjunto de valores, ele não se santifica. Era um homem esforçado no bem, é um espírito esforçado no bem.
era um mau caráter, continua um mau caráter. Porque este é o estágio da sua aprendizagem. Vamos imaginar isso como um grande processo de aprendizagem. Fechei o parêntese sobre o céu e o inferno e vou voltar a falar do Código Penal da vida futura, no exemplo de Joãozinho. Então, Joãozinho morreu, aprontou todas. E, ao desencarnar, continuou aprontando todas. Porque ele vai, com o Espírito, buscar aqueles que lhe são iguais. Então, ele gosta de uma birita. Ele adora uma birita. E que não seja pouca. Quando ele desencarna, o que ele sente falta? Da birita. Aqui fala birita? É um termo entendido. Tá? Então, ao sair, ele naturalmente, por identidade fluídica, vai procurar lugares onde esta necessidade dele vai ser encontrada. Então, ele vai beber com os médios nos bares e nos lugares aonde essas coisas acontecem. E aí vamos estudar isso no outro princípio, no quarto princípio, que é da mediunidade, que nós vamos falar hoje, em que ele se acopla aos médiuns. E conforme o médium bebe, o espírito toma. O médium bebe e o espírito toma. Ligando centro a centro, ele partilha do prazer físico daquela pessoa. Por quê? Porque é uma necessidade do espírito. E ele, desencarnado, vai buscar isso. Mas chega um momento, o tempo varia, que ele cansa. Cansei, já não aguento mais isso, estou estafado na emoção. Aí ele lembra, por exemplo, na nossa representação, do que a sua mãe lhe ensinou quando criança. Ore, meu filho. E ele tem um lampejo de oração. Quando ele tem um lampejo de oração nas suas lutas íntimas, aquele Deus de misericórdia, o Deus bom, o Deus de amor, atento por meio dos espíritos que trabalham em seu nome, quando ele dá o lampejo de oração, os espíritos aparecem e dizem assim: vamos ajudá-lo. Porque ele abriu de dentro para fora as condições. Porque quem se fechou em si mesmo no vício foi ele próprio. Foi uma escolha pessoal. Foi uma trajetória de crescimento que ele mesmo escolheu. Foi um calabouço que ele construiu com a chave por dentro. Vai abrir por dentro. Então, quando ele se cansa desse estágio e a consciência chama a sua atenção para a sua origem divina, os espíritos o acolhem e dizem assim: vamos refazer a sua vida. Vamos fazer um programa de educação para você. E aí ele se anima e diz: eu vou rever tudo. Eu vou refazer tudo. Tudo que eu fiz de mal eu vou consertar. Aquela coisa que a gente tem assim de repente. E aí ele sai para a vida. Sai para a vida tentando consertar tudo. Faz uma lista enorme dos devedores. Eu devo a fulano, eu fiz mal para cicrano, eu fiz mal para cicrano, eu fiz mal para cicrano. E diz assim para o Espírito guiar: eu vou resolver esses assuntos todos. E sai para resolver os assuntos. Encontra aquele que ele identificou como a pessoa que ele mais feriu na vida e diz assim: fulano, vim aqui lhe dizer que eu me arrependi. Me arrependi do que eu fiz com você. Porque eu estou arrependido, eu vim aqui te pedir perdão. Porque eu me arrependi. Aí ele lista tudo que ele fez para a pessoa. Eu lembro que eu fiz isso, que eu fiz isso, que eu fiz isso, que eu fiz isso. E a pessoa também lembra. E ele vai lembrando e a pessoa vai lembrando. E ele vai lembrando e a pessoa vai lembrando. Ele diz: eu me arrependi. E quero o seu perdão. Aí o outro diz assim: o quê? Você acha que é assim? Você faz tudo isso, depois morre. Me faz um mal danado. Por sua causa, eu passei por dificuldades extremas. Minha família passou por dificuldades extremas. Eu morri num estado horroroso. Passei um tempo enorme no mundo espiritual, carcomendo de raiva de você. E você agora chega, pede perdão e acha que vai levar barato desse jeito. E aí,
ele volta para o Espírito e diz assim: não sei o que está acontecendo. Veja o Senhor, Espírito guia, que eu, maravilhoso como eu sou, essa pessoa renovada, fui lá, falei para o fulano e pedi perdão, fulano, perdão. E ele, acredite, ele não quis me perdoar. O que nós vamos fazer com ele? Aí eu disse: com ele nada. Com ele, nada. Porque você passou pelo primeiro passo, que é o do arrependimento. Código Penal no mundo espiritual. Está lá em Kardec. O primeiro passo para a recolocação, para o crescimento, é nós nos arrependermos. Aliás, tem a ver com João Batista: arrependei-vos, porque aquele que tem um machado que corta os galhos da árvore já está entre nós. Falando de Jesus. Então ele diz: você já se arrependeu. Mas então, se eu já falei que estou arrependido, por que ele não quer me dar perdão? Porque você ainda não entendeu a dor que ele sente. Você ainda não tem a dimensão do que você causou nessa pessoa. Você não consegue conceber as dores, as lutas que você fez ele viver. Então você não pode criticá-lo porque ele não consegue lhe perdoar. E você só está assim porque não consegue entender a grandeza da dor que você fez essa pessoa passar. E ele fala assim: então o que eu faço? Segundo passo do Código Penal da Cultura. O primeiro é arrependimento, o segundo é expiação. E aí o Espírito lhe diz: você precisa passar para o segundo passo. Você precisa expiar no mundo. E aí nós vamos discutir muito o que seja expiar no mundo, porque o conceito que Kardec apresenta lá para nós, recolhido dos Espíritos Superiores, é completamente diferente do conceito popular em Espiritismo. A ideia da expiação que está posta é que eu vou viver uma situação que me ajude a entender o que os outros viveram. Eu vou aprender a dor que os outros viveram por minha causa. Exemplo, vamos imaginar um exemplo popular, que uma pessoa mate o outro com o tiro. Pá! Matou o outro com o tiro. Está criada uma relação entre aquele que atirou e aquele que morreu. E aí nós dissemos assim: vai ter que expiar. Falamos de Deus. Mas falamos dessa forma, no popular, do olho por olho, dente por dente. Matou com um tiro, vai morrer com bala perdida. Bala perdida, com certeza, bala perdida, matou alguém, não tem encarnação. De novo, nós colocando a lei de Deus numa equação matemática básica, elementar e sem fundamento nenhum. Então, matou fulano. Eu interrompi a vida de alguém. Vamos imaginar que um jovem de 40 anos interrompi a vida. Era uma pessoa casada com 2 filhos e que tinha uma vida bem desenhada, tinha planos de futuro, deixa viúva e deixa filhos. Sua viúva se transtorna e seus filhos deixam de ter um pai carinhoso na orientação da sua vida. Então, um tiro, a eliminação de uma vida, e mais outras 3 que foram completamente descompensadas. E aí, no nosso exemplo, ele vai pedir perdão a essa pessoa. Me perdoe, eu estou arrependido. Mas eu sou tão bom que já me arrependi. Dá para você me perdoar? Não. Porque eu tinha sonhos, eu estava realizando coisas, eu tinha uma família estruturada, eu amava a minha mulher e era amado por ela. Eu tinha filhos que me amavam e eu tinha planos de futuro para crescer com os meus filhos e você me tirou tudo isso. Não me perdoou. Então, olha a dificuldade. Aí os Espíritos dizem que tem o segundo passo. Eu vou expiar esta situação. Porque eu não consigo entender o tamanho da dor que eu causei nessa pessoa, logo eu não entendo porque que ele não me perdoa. E aí,
eu discuto com os espíritos, vou espiar esta situação. Mergulho no corpo e vem a interpretação popular. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Matou alguém com um tiro, leva uma bala, pelo amor de Deus. Esse é o Deus de Moisés. Esse não é o Deus de Jesus. De novo. Então o Deus de Jesus diz que ele precisa aprender. Então, vamos imaginar como ele aprende. Ele é um engenheiro bem sucedido, engenheiro civil bem sucedido, casado, com uma mulher que o ama e que ele também ama. Tem 2 ou 3 filhos com quem desenvolve projetos de futuro. E por conta da sua profissão, ele vai fazer vistorias de obra, coisa comum na engenharia. Vai fazer uma vistoria e tal, conversa, tudo alegre, tudo bem, dia tranquilo, tudo certo, conversando, tropeça. Cai sobre o vergalhão que estava preparando as vigas e um objeto de metal lhe transpassa o corpo e lhe tira a vida. Não é a mesma experiência que ele fez o outro viver? Ele tinha mais ou menos a mesma idade, tinha mais ou menos os mesmos planos, tinha mais ou menos as mesmas angústias, tinha mais ou menos as mesmas ideias de futuro. E foi interrompido por um acidente. E aí ele sente, meu Deus, eu tinha uma mulher que me amava e que eu amava. Eu tinha filhos que me amavam e com quem eu desenhava futuros. Eu tinha tanta coisa por fazer na vida. E aí ele sente a dor de ter tudo isso retirado dele próprio, sem que uma outra mão tivesse causado um novo crime. E aí quando ele sai da experiência, encontra o guia espiritual. E ele fala da sua dor. Nossa, eu perdi tanto. A minha dor é imensa. E aí o Espírito lhe diz, é isto que você fez o outro passar. E é por esse tamanho desta dor que ele não consegue lhe perdoar. E aí ele olha para aquela pessoa que não lhe dá perdão e vai para o terceiro ponto do Código Penal da vida futura. O primeiro, arrependimento. O segundo, expiação, num conceito completamente diferente daquele do vulgo popular. E o terceiro, reparação. Aí ele chega a esse espírito e diz assim, hoje eu entendo a dor que eu lhe fiz causar, que eu lhe causei. Não tenho o direito de me pedir perdão, mas quero lhe oferecer as condições para reparar o mal que eu lhe fiz, e a sua esposa e a seus filhos. Então vamos juntos programar uma atividade reencarnatória em que eu possa lhe ajudar a retomar aquele estado de equilíbrio e de paz que eu fiz você perder. Me permita planejar com você um projeto reencarnatório onde eu possa contribuir para que a sua esposa e seus filhos, que se perderam do projeto que tinham de felicidade, possam reencontrar o caminho da paz. E aí ele vai fazer a reparação. E mergulham todos juntos na tentativa de fazer esse encontro. E de contribuindo uns com os outros, possam todos encontrarem a felicidade. Porque todos nós somos filhos de Deus, criados simples e ignorantes. E de onde vem a nossa diversidade? Das escolhas que cada um de nós fez pelo uso do livre-arbítrio ao longo dos milênios. Mas são trajetórias que vão sempre nos levar ao mesmo ponto. Nós somos água de morro abaixo. Todos nós somos água de morro abaixo. Vamos descer, uns mais rápido, outros fazendo contornos, outros parando em determinados lugares para tomar solzinho, outros descendo de forma mais objetiva, mas no fundo, na base do morro, cuja água desce, está a felicidade.
porque fomos criados por um Deus bom e caminhamos na direção do Deus bom. E o projeto de vida precisa representar esse Deus bom, para não cairmos nos mesmos erros de antes, de assumirmos a imagem de um Deus vingativo que quer a nossa vingança. Porque se fizermos isso, poderemos ser vingativos, porque o nosso Deus o é. Aquele que nos criou é, de acordo com a nossa interpretação. Então precisamos, companheiros, recuperar o conceito de Deus conforme Jesus nos ensinou. E esse Deus é um Deus bom. E tudo que demanda dele precisa ter esta marca divina da justiça e do amor. E se criados fomos nesse ponto de justiça e amor, tudo na nossa vida manifesta justiça e amor, mesmo quando as dores são imensas. E aí nós vamos ter que discutir o que é prova e o que é expiação. Outro conceito muito discutido e que é viciado, porque nós trazemos das religiões tradicionais a ideia de céu e inferno, a ideia de Deus punitivo, e as nossas expiações, as nossas provas ficam questionáveis. E se mergulhamos no corpo para aprender, se mergulhamos no corpo para resolver os nossos assuntos, podemos dizer que cada um de nós mergulhou no corpo buscando os seus grandes problemas. Se a reencarnação é um projeto de educação e de crescimento, não viemos em férias. Se a reencarnação é esse projeto de crescimento que Deus nos ofereceu, cada mergulho no corpo tem planejado o encontro do homem com as necessidades que ele precisa superar. E aí, precisamos discutir dois conceitos, o que é prova e o que é expiação. Faremos isso amanhã. E vamos concluir isto com uma frase de Jó. Jó, aquele profeta do Velho Testamento, que, de acordo com a tradição do Velho Testamento, o diabo chegou para Deus e disse assim: olha aí, Deus, deviam estar tomando café juntos, almoçando, conversando em algum lugar, muito amigos que eram, e o diabo disse para Deus: ah, você fala bem desse seu seguidor Jó, porque ele não tem dificuldades. Aí gostar de você sem dificuldade, Deus qualquer um faz, e Deus não. Que isso, diabo? Que isso? Jó gostará de mim, me amará e me seguirá, independentemente das dores que tenha. Aí o diabo quer fazer uma aposta. E diz a tradição, lógico que eu estou representando, diz a tradição que eles apostaram. E Deus facultou ao diabo manifestar-se na vida de Jó. E no capítulo 3, versículo 24, do livro de Jó, no Velho Testamento, está escrito: o que eu temia me aconteceu, o que eu não queria me veio. Então, depois dessa tentativa de resgatar a ideia da reencarnação vinculada ao Deus de amor, que é como a doutrina espírita vê a reencarnação, e nós precisamos apreender essa ideia, vamos necessitar de novas discussões sobre expiação, sobre provas, sobre como essas duas coisas acontecem nas vidas das pessoas, e vamos entender por que Jó disse que o que nós buscamos, aquilo que tememos. Mas isso é para o capítulo de amanhã. Muita paz a todos. Agradecemos ao nosso palestrante, o Álvaro, por compartilhar tanto conhecimento conosco, nos deixando um pouco mais ricos em conhecimento, facilitando o nosso processo de mudança, de renovação. Álvaro, Jesus te abençoe. E o esperamos aqui amanhã, como ele mesmo anunciou, também a jornada com o tema Buscamos o que tememos.